Olá, todo mundo. Hoje iremos continuar a parte quinta aula, a última parte teórica, sem prática total. Com isso, a gente conclui basicamente todo o ciclo de aprendizado estatístico, sem ver modelos de painel, modelos mais específicos da questão do R. O R é mais que isso. Eu quero dizer que a gente agora, com esse aparato, já conseguimos cortar a base, abrir as bases, fazer operações básicas, operações mais complexas, criar funções, fazer loopings e já fazer parte estatística, inferência, estimações, regressão é parte de estimação, né? Estatística descritiva, probabilidade. E hoje a gente vai terminar o último tópico dessa parte, que é a parte de, como posso dizer, é a parte de análise de séries temporais. Depois de concluir todas essas 5 aulas, você já está apto a fazer qualquer análise básica de qualquer evento econômico. Não tirar a parte teórica, que é essencial, a parte teórica, mas, assim, em dados, você já tem a parte básica. Eu não vou ensinar, como eu falei desde o começo, o intuito não é aprofundar muita coisa, o intuito é apresentar os dados, apresentar a forma mais básica. E a aula de sexta, por final, tem como é que eu posso dizer? Por final, a aula de sexta-feira, a gente vai ver o último tópico, que é as aplicações de mercado financeiro mesmo. A gente vai ver como, na prática, todas as funções que a gente aprendeu durante esses dias se aplicam ao mercado financeiro. Como posso dizer? E aí a gente... E se vocês quiserem, futuramente, o feedback, a gente pode dar um curso de Python, de R, um curso mais voltado à parte de finanças, um curso mais voltado à parte de economia, com cases reais, fazendo valuation, essa parte mais técnica de finanças mesmo, mais prática, valuation, um curso teórico mesmo. A gente pode fazer um curso teórico de finanças, a gente pode fazer. Isso vai depender muito da demanda de vocês passam para o Pedro ou por qualquer pessoa da Aeromac, e a gente faz. Mas, assim, o intuito de qualquer curso teórico, qualquer curso prático, é sempre integrar esses dois lados. A parte econômica, a parte prática e a parte teórica. Mais um curso vai ter mais parte prática, outro curso vai ter mais parte teórica, a gente vai aprofundar. Um exemplo, esse curso é mais prático, então a gente está aprofundando mais na questão, como posso dizer, na questão prática. Então a gente não está aprofundando muito na questão teórica, a gente está vendo poucas coisas. Já se fosse um curso teórico, a gente estaria vendo teorias, equações como uma aula, e no final a gente estaria fazendo uma aplicaçãozinha rápida. Certo? Vamos lá. Baixando minha tela. E quem estiver assistindo esse vídeo futuramente no YouTube, qualquer coisa aí embaixo vai ter meu contato, pode entrar em contato. Quem quiser que a gente faça um curso extra também, não precisa ser só pela Aeromac, assim, pode ser pela Aeromac, mas não precisa ser só para alunos da Universidade Federal do Ceará, podem ser para outros alunos, então fiquem à vontade para isso, fiquem à vontade para demandar isso. Só vai estar aqui aqui embaixo vai ter aqui, para quem estiver vendo no YouTube, vai ter meu contato, o contato do pessoal da Aeromac, e quem quiser a gente pode fazer um curso. Ou segue lá no pessoal da Aeromac, sempre tem outros cursos de mais R, Python, C, questão de software de modelagem. Então aí fica a dica para quem estiver vendo esse vídeo futuramente no YouTube. Quem tiver essa ideia mais prática da engenharia, pode entrar aqui embaixo. Vamos lá. Séries temporais. O que é uma série temporal? A gente está acostumado a trabalhar com questão de dados, normalmente no nosso dia a dia, com dados cross-section. Ou seja, dados de você pega um intervalo, você analisa o tempo, você pega um corte temporal, um determinado período, e a gente analisa como aqueles dados estão trabalhando naquele período de tempo. Um exemplo. Se você fosse pegar agora na UFC, você faria o corte temporal na UFC, pegar todos os alunos e ver como está o desempenho desses alunos, ou ver estatísticas desses alunos. Só que, muitas vezes, a gente não está... Muitas vezes, os nossos dados, a gente, para analisar um comportamento de uma variável, a gente pode ver como ela funciona ao longo do tempo, ao invés de ver como é a cada corte. Então, vamos recapitulando. Como é que os dados são divididos? Como é que a organização dos dados são divididos? São divididos em 3 formas, basicamente, geralmente. São os modelos, são os cross-sections, ou seja, cortes temporais,
Séries temporais, ou seja, o que é um cross-section? O que é um cross-section? É a coleção de dados, de informações de indivíduos, é um corte temporal. É o exemplo dos alunos. Cada aluno é um indivíduo e vê como é que ele está nesse momento. Um mercado financeiro, a ação é um indivíduo. Como é que as ações estão naquele T? E você vê como é que ela funciona. Temos os modelos séries, ou seja, é um elemento individual ao longo do tempo, analisando como esse indivíduo se comporta em ter períodos. Então a gente vai fazendo diversos cortes ao longo do tempo. É como você fotografar ele todo dia. Aqui ele está desse jeito, amanhã está daquele jeito. Ou anual, ou semestral. E tem os modelos em painel. O que são os modelos em painel? Os modelos em painéis. Os modelos em painéis são modelos que você mescla os dois. São modelos que você vê várias unidades, mas ao longo do tempo. O curso, por ser um curso mais introdutório, eu não quis trazer a parte de painel, pois a parte de painel precisa de uma base teórica econométrica ou estatística mais aprofundada. Então, eu trouxe para a gente trabalhar com a questão das séries temporais e do painel da regressão em cross-section. A última aula a gente viu a regressão em cross-section, um exemplo rápido. E hoje na aula a gente vai ver como uma série temporal. A série temporal, ela tem muito mais, para essa aplicação ao mercado financeiro, ela é muito mais útil, muito difícil usar uma regressão, como a gente usa. A gente vai ver nos modelos CAPM, são regressões simples, ou se você for aprofundar mais seus estudos e ver modelos APT, são regressões múltiplas. Mas assim, a gente quer ver como é que funciona a série temporal para modelar, prever. A gente pode prever também na regressão, mas a modelagem. A vantagem de modelar a série temporal é porque a gente não precisa de muitas informações outras variáveis. A gente não precisa de variáveis covariadas, ou seja, os fatores que tem que influenciar. A gente só precisa da variável em questão ao longo do tempo. Então, as noções básicas. Uma série temporal é um conjunto de observações ordenadas no tempo. Isso como eu falei, então a classificação. A série temporal é um conjunto de observações. YT é uma variável, Y pode ser a ação da Petrobras, pode ser pode ser o PIB, que é em função de um T, ou seja, ao longo do tempo, e esse T está pertencente ao tempo, um corte temporal ao longo do tempo. Sendo isso a variável de interesse e o T é o conjunto temporal. Então, esse T pode ser o seu intervalo de tempo, pode ser o início, meio e fim. O objetivo da série temporal é compreender o mecanismo gerador das séries. A gente quer compreender o mecanismo gerador das séries, ou seja, o que gerou aquela série temporal, de onde ela partiu, de onde ela escreveu o comportamento da série. Ou seja, a gente tem a série, a gente quer ver se a série, como é que ela está se comportando. Se ela está crescendo, se ela está crescendo, se ela é estável. Um exemplo. Vamos ver que no caso de uma ação, a gente quer saber como é que a ação está se comportando ao longo do tempo. Você investe dinheiro em um conjunto de ação, você quer saber se ela ao longo do tempo está tendo um retorno positivo, ela está crescendo, você comprou ela por R$1, agora amanhã ela vai estar, daqui N períodos, vai estar R$1.000. Você quer saber se ela está caindo o valor, se ela está estável, se ela está estável, é muito interessante para você, que você não está ganhando nada, também não está perdendo. Encontrar periodicidade na série, você vê se essa série tem periodicidade, ou seja, se ela a cada, tipo assim, vamos supor, você está acompanhando o intervalo do setor varejista, você sabe que tem uma periodicidade. Todo momento de feriado, dia das mães, dia dos pais, data comemorativa, ela vai crescer. Então você sabe que ali naquela periodicidade da ação, você pode comprar ela antes, saber que o mercado, você pode ter uma expectativa racional no futuro, que o mercado vai aumentar a venda, a compra de ações, a compra de bens, então a empresa vai investir, vai ter maior quantidade de lucro, você comprar antes e vender lá na frente, sabendo que depois do feriado vai ter uma queda da ação. Controlar a trajetória da série, você saber se ela está crescendo, decrescendo, mantendo estável, predizer o comportamento futuro da série. Ou seja, você não tem que ser. Outra coisa importante é o quê? Você saber o que vai acontecer com a série amanhã. Você saber uma noção se ela vai crescer, vai decrescer, se ela vai. Qual o valor que ela vai. Vamos supor, você tem a série de uma ação e você está trabalhando com um benchmark de uma carteira de outro país, vamos supor. Você saber se a situação vai passar daquele patamar, não vai passar daquele patamar, ou você saber se essa ação no futuro ela tem potencial para crescer. Então, vamos supor, você vai investir numa ação de R$1, vamos supor, que é a ação com o maior risco existente. Ou ela você vai perder tudo, ou você vai dobrar, no mínimo você vai dobrar, né? Que vai para R$2 ou mais.
Saber se essa ação, comportamento dela, como é que é o comportamento dela, se você pode investir nela porque você tem perspectiva no futuro, tomar decisões apropriadas. Funções básicas. A função média, você calcula a média daquelas ações, ou seja, se tem um conjunto temporal de ações, se tem 1000 ações, você tira a média, como é que ela em média está se comportando. A função autocovariância, ou seja, como essa série, como os períodos se relacionam, ou seja, se o período T, como o período T2 está se relacionando com o T1, como está o período T3 está se relacionando com o T1 com o T2. E a função autocorrelação. Autocovariância e autocorrelação, a covariância é adimensional. Não, tem dimensão, cara, não, ao contrário, tem dimensão. E a autocorrelação é quando você tira a dimensionalidade da covariância. Processos estacionários. O que é um processo estacionário em si? É um processo que a série ela não explode por um ponto X ou Y. Ela tem uma tendência de flutuar ao longo de uma média. Ou seja, vamos supor que, por exemplo, que a série ela esteja fazendo um comportamento cíclico, ela cresce, ela decresce, mas ela não deixa, ela sempre fica crescendo, decrescendo em torno de um ponto, uma média, ao longo do tempo. Isso é interessante porque a gente consegue modelar esse tipo de ação, esse tipo de ação, não, esse tipo de série temporal, de evento. Já. Então vamos lá. A mais comum entre séries temporais é a estacionalidade. Basicamente significa que o comportamento da série não se altera com o passar do tempo. Então sempre ela sempre vai seguir uma estabilidade, vai ter momentos de pico e momentos de queda. Tecnicamente, existem duas formas de estacionalidade. A estrita, ou conhecido como forte, que é um processo estocástico, que é estritamente estacionário se suas distribuições finitas dimensionais são invariantes. Ou seja, você somar pelo um escalar, não vai, você dá uma perturbação na série, ela não vai alterar a sua trajetória, ela vai permanecer na mesma trajetória. Ou ela é fraca, ou seja, a média em todo, completamente, a média dela é igual ao valor médio, a variância dela é invariável, também a média não varia, e a correlação dela é equivalente a você pegar, você pode falar assim, ela aceita esse tipo de transformação. Modelagem. O que é a modelagem? A modelagem é basicamente um esquema de descrição que organiza informações de propiciar a aprendizagem de previsão. Para você modelar qualquer coisa, a ciência ela é uma ciência que usa matemática é uma grande ferramenta para você modelar situações. E em ciência faz a mesma coisa. Você tem uma série, você tem que transformar ela em um esquema matemático para você usar ferramentas lógicas, matemáticas, para entender os padrões, compreender padrões, saber prever. Então, basicamente, a modelagem é você observar um fenômeno e você tentar conseguir abstrair esse fenômeno através, você conseguir traduzir esse fenômeno através de uma linguagem matemática, vamos supor, no caso, uma modelagem matemática, uma modelagem descritiva, que for você escrevendo, você descrevendo. E é muito importante essa modelagem matemática, porque permite a gente fazer várias operações lógicas. Bom, o bom modelo permite aprendizado levando as previsões adequadas. Devido à incerteza presente, deve-se obter parcimônia. A descrição deve ser relativamente simples e flexível para poder se adaptar ao futuro. Aprendizado e processamento de informações através do modelo, previsão, a hipótese, conjectiva ou especulação. O mais importante aqui é vocês entenderem essa parte da parcimônia. Isso aqui vale para qualquer tipo de previsão. Se for uma previsão, qualquer coisa, tem que ter parcimônia. Seu modelo pode ser muito cheio de variáveis. Seu modelo tem que ser parcimonioso, ou seja, tem que ter o essencial para prever, senão ele não consegue prever bem. Geralmente, empiricamente, você pode ver que modelos com N variáveis, modelos de N variáveis, pode ser modelo Logit, modelo de machine learning, Logit é um modelo de aprendizagem de máquina, o própria série temporal tem como você colocar covariadas. Você vai colocando, com mais variáveis você vai colocando, mais o modelo vai enchendo e não vai ter previsão tão bem, porque as variáveis covariadas vão sofrer choques ao longo do tempo que vão influenciar na previsão.